Com o flashback dos Piratas Rocks e o incidente de God Valley, podemos testemunhar o nível de força dos grandes nomes da antiga era, como Monkey D. Garp, Sylvester Rayleigh ou mesmo o próprio Shebeck. Portanto, em homenagem a tudo isso, hoje vamos listar os 10 personagens mais fortes da antiga era de One Piece. E vocês sabem que não existe pessoa mais adequada e imparcial do que eu quando se trata de tier list, especialmente as de One Piece. Mentiroso! Então, antes da gente começar, já deixa a sua bengala no like, porque hoje é dia de provar que a pipa desses vovôs ainda sobe muito e vem fazer parte do meu bando, se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado na nossa jornada em direção ao 1º milhão de tripulantes. Para ser justo, eu vou definir um período de cerca de 25 a 30 anos atrás para avaliar o nível de força da antiga era de One Piece, afinal, esse é o período em que a maioria dos nomes que vão aparecer nessa lista já se encontravam nos seus auges. E antes da gente entrar oficialmente no nosso top 10, eu acho justo fazer algumas menções honrosas de nomes conhecidos da antiga era, mas que não vão entrar na nossa lista. O primeiro deles se chama Zeff, o Perna Vermelha, que conquistou essa alcunha pelas suas pernas ficarem encharcadas com sangue dos seus inimigos. Para quem não se lembra, existia uma teoria muito antiga de que Zeff chegou a fazer parte dos Piratas do Roger, baseado numa fala onde ele afirma ter feito parte de um certo bando pirata, mas essa teoria nunca chegou a se concretizar. A verdade é que sabemos muito pouco sobre a vida do Zeff como pirata, mas eu quis mencionar ele mesmo assim, mais por ser um personagem muito conhecido por todo fã de One Piece e todo mundo ter um apego afetivo por ele e pelo velho passar, querendo ou não, muita aura pra gente. Já outro velho que eu decidi fazer uma menção honrosa aqui também é o sensei do Zoro chamado Koshiro Shimotsuki. Esse velho careca parecia ser só um velho careca até a gente descobrir que ele pertencia ao clã Shimotsuki. E ainda existe uma forte teoria de que ele seja um aliado secreto do exército revolucionário, já que ele recebeu o exército revolucionário no seu dojo quando o Zoro ainda era pequeno. Enfim, ao contrário do Zeff, Koshiro chegou a mostrar algo pra gente, mesmo que de forma indireta, quando ensinou ao Zoro o que viria a ser conhecido como Haki da Observação e a voz de todas as coisas, ao ensinar ao Zoro a conseguir sentir a presença das suas espadas e prever onde as pedras iriam cair na sua luta contra o Mr. One em Alabasta. E parece ter ensinado também o princípio do Haki do Armamento, que permitiu com que o Zoro cortasse aço e derrotasse o Mr. One. Então esse velho nunca foi pouca coisa e certamente ainda deve ter alguma participação nessa saga final e vai surpreender ainda mais a gente. Outra velha que eu queria citar nessa lista também é a vice-almirante Tsuru. Apesar do machismo escancarado do Oda em colocar a marinheira mais forte com a fruta da lavagem, vale lembrar que ela era a marinheira que vivia colocando terror em ninguém menos que Don Quixote do Flamingo durante a sua juventude. Uma pena, né, que o Oda nunca tenha dado um destaque maior para ela. Outro velho que eu queria citar também nessa lista se chama Don Tinjao. Esse homem, com a sua broca na cabeça, era capaz de partir um continente de gelo ao meio com uma força abismal, seguindo o mesmo princípio físico de que até mesmo um chiclete pontiagudo é capaz de abrir uma melancia ao meio. O editor vai colocar uma aula mostrando esse experimento. Mostra só o corte em que isso acontece. Como sabemos, Tinjao só foi derrotado por Monkey D. Garp, que encarou a força da broca com um soco direto, afundando a cabeça dele pra dentro. Existem materiais oficiais de One Piece que tentam forçar o Tinjao como alguém que enfrentava os grandes nomes daquela época, mas a única coisa que vimos dele no mangá foi a sua luta contra o Garp. Mas pela força que a broca continental do homem tinha, eu acho mais do que justo fazer essa menção honrosa a ele. E além desses, a minha última menção honrosa vai para o Kong, o então almirante de frota na era do Roger e o atual comandante-chefe do governo mundial. Não sabemos quase nada a respeito dele, mas eu suspeito muito que o seu nome seja um grande spoiler do seu poder, que o Oda adora usar como dica e que eu acredito ser a zoa mítica do Ozaru, para combinar perfeitamente com seu nome Kong. E eu ainda espero que esse homem seja um dos oponentes do Dragon nessa guerra final, para que a gente possa ver um embate entre Monkey D. Dragon e Kong. Isso se o próprio Kong, né, também não pertencer à família Monkey. Mas isso é, né, isso vocês já sabem que eu só vou aqui, ó, só lembrando a vocês de vez em quando pra
não deixar essa teoria morrer. Obviamente, existem outros velhos que a gente poderia citar aqui também, mas chegou a hora de falar dos maiores nomes da antiga era, considerando seus feitos em tela, citações a respeito deles, seus títulos e alcunhas e os seus legados ao longo da série. E pra ser justo, eu vou tentar balancear cada um desses pontos para chegar no maior consenso possível. Então, em 10º lugar, eu decidi classificar o então almirante Sengoku. Como assim um almirante em 10º lugar? Será que o Brunão finalmente ficou lúcido? Será? Galera, esse é mais um voto de protesto do que outra coisa, porque não é possível um personagem ser tão esquecido quanto esse pelo Oda. O cara se tornou o almirante de frota, tem a zoa mítica do Buda dourado gigante, solta umas palmadas terremóticas insanas comparáveis aos do Barba Branca, então imagina o estrago dessa técnica fundida com o armamento avançado, mas mesmo com todo esse potencial, infelizmente o Oda tem os seus preferidos. Além do Sengoku não ter participado do incidente de God Valley, o que isso por si só já foi um crime inafiançável, né? Considerando que todos os grandes nomes daquela época estavam presentes no local, o Oda ainda faz questão de tirar o cara pra merda quando o Garp diz: "Se eu morrer, quem é que vai proteger os marinheiros?" Ou seja, nem o próprio Garp lembrava da existência do Sengoku, quiçá da Tsuru. Coitada, né? Essa nunca teve chance mesmo. Talvez o único feito relevante dele tenha sido derrotar o Leão Dourado, mas nem isso ele fez sozinho, já que ele teve a ajuda do Garp. Então, por mais que eu queira acreditar que o Sengoku esteja num patamar maior do que esse, e diversos materiais oficiais insistam em dizer que ele estava, sim, no mesmo nível dos grandes nomes daquela época, a carência de feitos é tão grande que eu preciso colocar ele em 10º lugar. Já em 9º lugar, eu decidi classificar o antigo Shogun de Wano, Kozuki Oden. Oden sempre foi um cara diferenciado. Desde criancinha, ele já era uma aberração da natureza, comia uma porrada de gente e mais uma evidência disso são as suas pernas. Quando Oda decide fazer um personagem com as pernas e panturrilhas grossas, é porque o homem é para ser levado a sério. Além disso, Oden participou dos dois maiores bandos piratas da época, os Piratas do Barba Branca e os Piratas do Roger, tendo caminhado ao lado dos mais poderosos. E mais uma prova de que ele era um cara diferenciado é que mesmo quando esteve no bando do Shirão, Oden não era tratado como um filho, mas sim como um irmão, sendo visto como um igual e não como alguém a ser protegido. Na prática, Oden era um samurai lendário capaz de usar os 3 hakes e sua técnica mais poderosa era o Togen Totsuka, que mesclava o armamento e o conquistador nas suas formas avançadas e a técnica usada para deixar uma cicatriz enorme no Kaido e traumatizar o coitado pelo resto da vida. Além disso, vale notar o feito do homem que teve uma das mortes mais fodas de toda a história de One Piece, provando que Oden só fica bom quando é fervido. Vai tomar no cu, né não? Por isso, o nosso homem merece o 9º lugar. Já em 8º e 7º lugar empatados, temos Silvers Rayleigh e Scopper Gaban. Muita gente discute se eles ficariam acima do Oden ou não, mas como eles tiveram destaque mais recentemente no mangá, é natural que eles pareçam mais fortes, ainda mais quando Oda sempre inventa de introduzir um novo nível de hack na obra. E por que eu decidi colocar eles dois empatados? Porque o próprio Oda vem fomentando essa discussão sobre qual deles é o mais forte e dando destaque para os dois de forma bastante equilibrada. De um lado, temos Scopper Gaban e seus 2 machados gigantes, conhecido como o Comedor de Montanhas. Em Elbaf, vimos ele ser capaz de enfrentar o Luffy por um breve momento, demonstrando o uso do haki do armamento endurecido. Mas foi contra os Cavaleiros Sagrados que ele mostrou do que realmente era capaz, tendo demonstrado o haki da observação avançado quando previu que seu filho seria morto, e o Conquistador avançado num nível inédito quando cortou o Cavaleiro Somers, sendo capaz até mesmo de atrasar a regeneração de seres imortais como ele. Do outro lado, temos Silvers Rayleigh, conhecido como Rei das Trevas, tendo dominado muito bem o básico do haki da observação, possuindo o haki do armamento e o Conquistador nas suas formas avançadas, também tendo isolado o mesmo Cavaleiro Somers durante o incidente de God Valley, mas com a única diferença de que Rayleigh não demonstrou o mesmo nível de haki que o Gaban, já que o Oda não colocou os malditos raiozinhos de haki pra gente ter certeza, e não vimos o Somers derrotado ou
tendo a regeneração nerfada pelo Rayleigh. Então o benefício da dúvida sobre qual deles é o mais forte, por incrível que pareça, vai para o Gaban. Já em sexto lugar na nossa lista, temos o vice-almirante Monk de Garp. Bom, Garp é o único cara dessa lista sem nenhuma Akuma no Mi ou espada suprema. Ele confia apenas no seu haki e em Deus. Pelo que sabemos, Garp possui os 3 hakis, mas os que mais se destacam são o armamento e o conquistador, ambos nas suas formas avançadas. O Galaxy Impact que ele deu em Ratinoso é uma prova concreta disso e talvez tenha sido a maior demonstração da emissão do armamento até hoje. Garp nunca foi formalmente nomeado como marinheiro mais forte, mas ele carrega o título de herói da marinha por ter derrotado Shebek em God Valley. O único problema é que esse título sempre foi uma meia-verdade, já que a aliança temporária com Roger nunca chegou aos ouvidos do mundo. E por isso o mérito da vitória sempre caiu todo sobre o Garp. E falando no Roger, o próprio Rei dos Piratas afirma que os dois já travaram dezenas de batalhas mortais durante as suas vidas, e uma delas a gente pôde testemunhar durante o flashback dos Rocks. Além disso, durante o incidente em God Valley, tivemos uma das páginas mais surreais da história de One Piece. Garp colocando Kaido, Big Mom e Barba Branca para correr ao mesmo tempo. Junto de Sengoku, ele também foi capaz de derrotar o Leão Dourado em Marineford, além de ter sido responsável por afundar a Broca do Tinjal num soco direto. Então o velho tem um excelente histórico, esteve ao lado e enfrentou os mais fortes da antiga era, então ele merece o 6º lugar. Seguindo a nossa lista, temos em 5º lugar o Leão Dourado Shiki. Shiki é um verdadeiro monstro e foi uma pena que o Oda não deu o devido destaque que ele merece durante o flashback dos Rocks. Afinal, o personagem era grande demais para um flashback como aquele. Quanto aos seus feitos, Shiki desafiou Roger no evento conhecido como Batalha de Edward, onde Shiki convida o Roger para ser o seu braço direito. E que, segundo o próprio narrador, Roger estava fadado a perder aquela batalha se não fosse a tempestade que arrasou com a frota do Shiki. Depois que Roger foi preso, Shiki invadiu Marineford, obrigando Garp e Sengoku a se unirem para derrotar esse monstro e prendê-lo em Impel Down. Com isso, você já tem uma noção do quão poderoso ele era, a ponto de reunir os 2 marinheiros mais fortes da antiga era. A gente até poderia supor que Garp ou Sengoku poderiam derrotá-lo sozinhos, mas Shiki era um inimigo muito problemático por um motivo: o poder da sua Akuma no Mi. Shiki possui a fruta da levitação, capaz de levitar arquipélagos inteiros, tendo criado um verdadeiro império nos céus. O homem seria facilmente um dos imperadores caso tivesse continuado como um pirata ativo. Além disso, é capaz de levitar volumes enormes de água, neve ou terra, levitando e controlando uma variedade enorme de elementos. Essa é uma fruta tão problemática que o próprio Oda assumiu ter medo de trazer para dentro da história principal por ser poderosa demais. E talvez por isso ele preferiu deixar o Shiki de escanteio em God Valley, porque a verdade é que o Leão Dourado poderia ter facilmente levitado God Valley inteira e jogado todo mundo no oceano. E poderia ter feito a exata mesma coisa com a ilha de Marineford. Por isso, Garp e Sengoku precisaram se unir para parar aquele monstro o mais rápido possível. E depois de preso, Shiki foi o primeiro a conseguir fugir de Impel Down, tendo arrancado as suas 2 pernas e colocado as suas 2 espadas no lugar. Tem feito mais foda do que esse? Em materiais oficiais, Shiki já foi mencionado como alguém nivelado com o próprio Roger e podemos ver no anime como ele conversava casualmente e de igual para igual até mesmo com alguém como Barba Branca. Então eu decidi me estender um pouco mais para falar sobre o Shiki depois da injustiça que foi feita com ele no flashback dos Piratas Rocks. O homem tem uma das Akuma no Mi mais apelonas da série, feitos absurdos e mesmo que de forma implícita, podemos dizer que ele era um dos imperadores originais. Já em 4º lugar e se aproximando do pódio, temos a Imperatriz Charlotte Lilin. Mas como assim? Galera, como eu comentei mais cedo, eu decidi considerar a linha do tempo de cerca de 25 a 30 anos atrás. E isso significa que estamos falando de quando a Big Mom já tinha os seus 40 anos de idade, justamente quando os personagens de One Piece já são descritos estarem nos seus auges. Ou seja, estamos falando daquela Big Mom desenhada pelo Oda quando a velha tinha essa idade. Bom,
vocês já sabem o quanto eu enalteço a Big Mom como alguém que soube usar de forma magistral a sua fruta da alma em todos os sentidos possíveis, ao criar os seus homies que servem como seus suportes em batalha, até mesmo evitando que ela caia na água, ao sacrificar anos de sua própria vida para fortalecer o seu corpo e até mesmo de forma sistemática para estruturar o seu império, coletando as almas dos seus cidadãos como impostos, usando essas almas para dar vida a tudo quanto é objeto inanimado da ilha e dessa forma fortalecendo ainda mais toda a sua estrutura do seu império. Além disso, Lin Lin é alguém que pensa muito bem a longo prazo, tendo começado a gerar e criar filhos, parir filho adoidado, a fim de começar a construir o seu império desde muito cedo. Então, mesmo que o termo Yonkou só tenha surgido posteriormente, é certo que mesmo quando Roger ainda era vivo, Lin Lin já era considerada um imperador na prática. E vale lembrar como ela não era pouca coisa, quando o próprio Roger preferiu evitar um confronto direto com ela e roubado a cópia do seu poneglyph vermelho na surdina. Então, se nem mesmo o Roger subestimava a velha, eu não vou deixar ninguém subestimar. Já com a medalha de bronze, em terceiro lugar temos Edward Newgate. Barba Branca possuía o título de homem mais forte do mundo, mas não sabemos exatamente quando ele adquiriu esse título. Em materiais oficiais, foi dito que ele já possuía esse título ainda quando Roger era vivo, sugerindo que ele fosse mais forte que o próprio Roger. Mas o Oda nunca chegou a afirmar isso dentro da história principal. Então a dúvida sobre qual dos dois era o mais forte ainda permanece. Pode ser que ele tenha adquirido logo depois de God Valley, ou pode ser que ele tenha adquirido só depois da morte do Roger. E se fosse para eu dar um palpite, eu diria que o título de mais forte do Barba Branca não estava ligado necessariamente a uma suposta superioridade ao Roger, mas sim a sua capacidade de destruição em massa. Com a fruta do terremoto, Shirão é capaz de fazer algo que nem o próprio Roger é capaz de fazer: terremotos e tsunamis em escala global. Então tanto Roger quanto Barba Branca seriam igualados no X1 e tivemos a prova disso no flashback do Oden, quando os dois se enfrentaram por 3 dias seguidos, mas se tratando de capacidade de destruição em massa, Barba Branca seria superior por causa da sua Akuma no Mi. E por isso ele recebeu o título de homem mais poderoso do mundo, porque ele literalmente tem um poder capaz de destruir o mundo. De forma geral, além de uma Akuma no Mi que se equipara ao nível de destruição das Logias, Barba Branca possuía os 3 Hakis, tanto o armamento quanto o Conquistador nas suas formas avançadas, como vimos no seu clash contra o Roger, e tinha uma observação que permanecia ativada mesmo quando ele estava dormindo, algo que quase ninguém no mundo demonstrou ser capaz de fazer. Além disso, possuía a sua Naginata, uma das 12 lâminas de grau supremo, e assim como Shiki e Charlotte em Lilin, já vinha formando seu império antes mesmo da morte do Roger. O homem tinha tudo e mesmo assim nunca quis ser o rei dos piratas. Então por tudo isso, ele fica com o terceiro lugar. Já com a medalha de prata da nossa lista, temos oficialmente o rei dos piratas, Gold Roger. Bom, se Barba Branca é alguém que a gente pode cogitar que conseguiria ser o rei, Roger foi lá e provou que podia ser. Ele conseguiu reunir os 4 poneglyphs vermelhos, no caso as suas cópias, encontrou Laugh Tale e o tesouro One Piece e descobriu a verdadeira história do mundo. E isso vale muito mais do que qualquer achismo sobre Barba Branca e vale muito mais do que qualquer tentativa feita pela Big Mom ou pelo Kaido, que nunca conseguiram encontrar o One Piece. Roger foi o primeiro em 800 anos a obter esse feito lendário. Na prática, sabemos que Roger possuía o armamento e o Conquistador nas formas avançadas e ainda possuía uma das 12 lâminas de grau supremo, a sua espada Ace. Com ela, Roger travou inúmeras batalhas e sobreviveu a todas elas, sendo o principal responsável ao lado de Garp a derrotar Shebeck em God Valley. De novo, a gente pode discutir se o Roger era mais forte que o Barba Branca ou não, e para que essa lista não ficasse tão previsível, eu até gostaria de ter a ousadia de colocar o Shirão no segundo lugar dessa lista, mas o feito do Roger de ser o rei dos piratas ainda supera qualquer coisa. E por tudo isso, ele merece ficar com o segundo lugar. E claro, com a medalha de ouro e o primeiro lugar da nossa lista, temos Rox D. Shebeck. Tudo bem que ele não estava mais vivo cerca de 30 anos atrás ou 25 anos atrás, mas eu decidi incluir ele mesmo assim, já que os seus feitos ainda são igualados ou até maiores que os figurões da antiga era. E por que eu digo que talvez eles sejam igualados?
Uma coisa curiosa sobre o Shebeck é que a sua vida não foi feita apenas de vitórias. Ele nunca foi capaz de encontrar nenhuma das duas Akuma no Mi que ele tinha a intenção de encontrar, diferente do Roger, que encontrou todos os 4 poneglyphs vermelhos que ele se propôs e muito mais, incluindo a localização de 2 armas ancestrais. A gente também pode dizer que o Shebeck nunca conseguiu encontrar Laugh Tale e o Tesouro One Piece, mas se a gente reparar bem, ele nunca teve qualquer intenção de encontrar One Piece. O seu maior e único objetivo era derrotar Imo e conquistar o mundo para si. E para isso, ele decidiu e conseguiu reunir os maiores nomes da pirataria sob a sua bandeira, tendo vencido vários deles através do Dave Backfight para trazê-los para o seu bando. Rox reuniu tanta gente poderosa que a gente pode até dizer que eles eram praticamente a geração milagrosa. Quem assistiu Kuroko no Basket vai entender a referência. Todos os mais fortes reunidos num único mesmo time. E quando você olha essa imagem do bando completo dos Rox, não tem como você não sentir a aura deles atravessando a sua tela e quase apagando você. É até bizarro pensar que esse bando faz com que os piratas do Roger pareçam um bando de random, salvo 1 ou 2 ali no meio, né? Na verdade, os piratas Rox são exatamente o que os piratas do Roger deveriam ser e nunca conseguiram passar a sensação. Portanto, Rox pode não ter conseguido encontrar as Akuma no Mi que ele planejava encontrar, pode não ter tido chance alguma contra Imo num confronto direto, pode inclusive não ter conseguido salvar a sua esposa e filho por conta própria, mas ele conseguiu reunir o maior bando pirata daquela época, porque só alguém forte consegue atrair pessoas fortes ao seu redor. E Rox era alguém tão forte que teve o feito inédito de derrotar e levar a óbito um almirante da marinha. Feito esse que somente Akainu conseguiu reproduzir ao derrotar e poupar a vida do almirante Aokiji. Eu tinha que falar do homem logo na última frase de impacto do texto, né? Só pra estragar, né? Desculpa, eu não consegui evitar fazer a comparação, sempre vou fazer. Bom, a respeito desse primeiro lugar, eu quis tentar equilibrar um pouco as coisas, porque o Roger também tem muito mérito em ter conquistado o título de Rei dos Piratas. E ele, na época de God Valley, talvez ele não parecesse estar no seu auge, afinal ele só estava no seu auge pleno quando ele estava com seu infame bigode, que na verdade sempre foram pelos de nariz. Então isso me faz pensar se eu não deveria ter colocado na verdade o Roger em primeiro lugar dessa lista. Mas como prometido no começo do vídeo, eu consegui ser o mais imparcial e o mais justo possível. Se você curtiu esse vídeo, lembra de deixar o seu like, conferir a sua inscrição e agora é com vocês. O que vocês trocariam nessa lista e como ficaria a lista de vocês? Eu acho que igual a minha, né? Porque eu acho que a lista perfeita é de fato a lista definitiva. Eu quero ver os comentários de vocês aqui embaixo. E caso você queira saber quem são os 10 personagens mais fortes atualmente, ainda vivos em One Piece, é só clicar nesse vídeo que vai aparecer aqui pra você, beleza? Até a próxima, tchau!